Foco na entrevista. Estamos aqui na rede QDM de televisão. Ao meu lado, convidado de hoje, o deputado estadual Dirceu Dalben, prefeito já 2 vezes em Sumaré, vereador 3 vezes, uma carreira política fantástica, mas também empresário, comerciante. Deputado, fala um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores, dessa carreira. É uma honra, uma satisfação participar aqui com o Fernando no programa QDM, Rede de TV, sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar, pela vida e pela saúde e poder estar aqui. É uma honra fazer parte da vida pública, da política do nosso estado de São Paulo. Comecei vereador em 1992, a minha primeira candidatura. Antes, em 1988, apoiei o meu sogro, Alfredo Ruza, que foi eleito vereador também. Já em 92, o meu sogro, ele abriu mão de ser candidato à reeleição e me lançou como vereador. Fui o 3º mais votado no município em Sumaré. E dali para diante não abandonei mais a carreira política. Pegou gosto? Peguei gosto, a população aprovou, ajudou. Já há 4 anos após ter sido eleito vereador em 92, em 96 fui eleito prefeito, o primeiro prefeito da periferia da cidade de Sumaré, que não era de família tradicional da cidade, vim lá da periferia, do bairro Matão. E fui eleito, Fernando e amigos telespectadores, por 328 votos apenas de diferença. E houve recontagem em 12 urnas. E cada urna daquela que pediram recontagem, eu tinha em média 400 votos. Se uma tivesse sido anulado, eu já perderia, porque a diferença foi 328 votos apenas. Fui reeleito prefeito em 2000, em 2004 fiz o meu sucessor, que era o vice, depois fui candidato em 2008, não tive sucesso. Em 2012, lançamos meu filho vice-prefeito, eu saí candidato a vereador. Fui eleito o vereador mais votado da cidade de Sumaré, presidente da Câmara Municipal. Em 2016, meu filho foi eleito prefeito, eu fui reeleito vereador. Em 2018, pela graça de Deus, fui eleito o primeiro deputado estadual por Sumaré, mas com votos em todos os municípios da região metropolitana de Campinas. E agora, em 2022, reeleito deputado estadual novamente, assumindo o mandato no último dia 14 de março. Deputado, como vereador, prefeito, agora deputado, qual a diferença, o que muda nesses desafios? Olha, a experiência de ter já estado dos 2 lados da mesa, ter sido vereador, ter sido prefeito, me tornou mais sensível às necessidades do gestor público. Tanto prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadores. Porque as coisas acontecem, Fernando, no município. Nós residimos e moramos no município. Ou é Sumaré, ou é Paulínia, ou é Campinas, ou é São José do Rio Preto, ou é Catanduva, ou é Jales. E as coisas, as pessoas precisam que sejam resolvidas na rua, no bairro, na cidade delas. Com esse entendimento, ao assumir o mandato de deputado estadual, a primeira medida que eu tomei foi criar o gabinete móvel itinerante. Uma inovação, né? Uma inovação. O primeiro deputado estadual que teve essa ideia e colocou em prática. Então, o nosso gabinete viaja aos municípios paulistas, conversa com as entidades, a PAI, Pestalozzi, Santa Casa, hospitais filantrópicos, visita as escolas, tanto estaduais como as municipais, os hospitais públicos, e faz as parcerias de encurtar a distância, porque o governo do estado está centralizado na capital. O Palácio dos Bandeirantes é lá. O Palácio 9 de Julho, que é a Assembleia Legislativa, é lá no centro, na capital. As secretarias do governo do estado estão lá na capital. Mas tem município que está a 600, 700, 800 quilômetros da capital. E municípios pequenos, que às vezes não tem uma estrutura de um secretariado, de um serviço, para poder estar presente lá na capital paulista. Então, através do nosso mandato, nós aproximamos as secretarias, levamos as demandas, resolvemos, tiramos os gargalhos e depois, quando só precisa a assinatura do prefeito, ele faz uma viagem só, vem, assina e recebe a verba, recebe o convênio e acaba sendo muito mais prático e mais rápido o atendimento para as pessoas que residem nos municípios do estado de São Paulo. Isso acabou, então, referindo
impactando muito nessa diferença de votos da primeira eleição para a segunda, né, deputado? De 79 mil para 94 mil votos quase aí no segundo mandato. Nós tivemos um aumento muito grande. Eu tive na eleição passada praticamente aí 20 mil votos fora e nessa eleição dobrei, tive 41 mil votos fora. E manteve a votação na minha cidade, que puxou bastante votos. Mas aqui nos municípios em torno, Hortolândia, eu fui muito bem votado, Nova Odessa, muito bem votado, Americana, muito bem votado, Campinas aumentou muito a minha votação, Paulínia, fui o deputado estadual mais votado na cidade e no interior do estado aumentei a minha votação. Isso deu-se ao gabinete móvel, ao estar presente nos municípios e levando obras e serviços. Por exemplo, eu levei poupa-tempo para mais de 18 municípios do estado de São Paulo, indicação minha para o governo do estado instalar. Eu fiz parte e continuo fazendo parte nesse novo mandato da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. É a comissão que aprova o orçamento do estado. É a comissão onde os deputados vão discutir o orçamento nos municípios mais distantes. E na inovação do nosso mandato, eu levei as audiências públicas para o interior do estado, para as regiões metropolitanas, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Barretos, Campinas, Sumaré. Ou seja, nós descentralizamos e fizemos um orçamento mais participativo. E com isso, nós conseguimos ouvir as necessidades do povo, como é a questão das novas vicinais. Várias estradas vicinais foram contempladas com asfalto, porque nós ouvimos os anseios dos prefeitos, da população, e fizemos um encaminhamento junto ao governo do estado e colocamos recurso no orçamento. Outro programa importante é o restaurante popular, o Bom Prato, onde as pessoas têm alimento por R$1. Nós levamos para mais de 37 municípios o Bom Prato, onde por R$1 as pessoas têm a sua alimentação com proteína, comida de qualidade e balanceada. O poupa-tempo, que você vai lá e não precisa gastar nada com despachante nem com advogado, você tira seu documento do carro, você vai lá a sua CNH, renovação, tira o seu RG, e vários municípios foram contemplados, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Americana, Paulínia, Campinas, entre outros. Isso fez com que as pessoas tivessem mais investimento do estado no seu lugar de moradia, no seu lugar de residência, no seu lugar de origem. E com isso o deputado Dirceu Dalben tornou-se também conhecido em algumas regiões que só ouviram falar, mas através do nosso gabinete móvel, a nossa presença no município, a nossa presença nas audiências públicas, ouvindo a população. Um dos projetos do senhor que eu estava dando a pesquisada, Vale Ração. Hoje é muito trabalho social voltado aí para o mundo pet. O que o senhor fala sobre esse projeto, como que está, o que conseguiu-se com ele, principalmente mediante a visibilidade do deputado, que é o importante para o político hoje é a visibilidade, principalmente com bons projetos. É verdade, a boa visibilidade para o político é necessária, né? A gente precisa ter essa boa visibilidade e para isso tem que mostrar serviço e mostrar trabalho. Eu sempre comento, quando perguntam para mim se lá na Assembleia Legislativa de São Paulo tem muito trabalho, falei, se o deputado quiser trabalhar, tem muito trabalho. Agora, se quiser se esconder também, ninguém acha lá. Ninguém acha. O Vale Refeição Pet, aí, o Vale Ração, eu tenho que dar crédito a quem merece o crédito. Na verdade, eu copiei esse projeto do vereador Paulo Haddad de Campinas. Paulo Haddad, meu parceiro, vereador, líder do prefeito Dário ali em Campinas, Fernando, e ele me solicitou uma emenda parlamentar para a cidade. E eu enviei para ele uma emenda, como enviei para os outros vereadores que são meu parceiro em Campinas, para construir a areninha poliesportiva, que a juventude quer, o povo quer, sim, que distrai. E aí o Paulo Inclusive construímos várias em Sumaré, né? Várias em Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, e agora hoje levei uma para Americana, aniversário da cidade. Como presente estou enviando lá para Americana uma emenda para o Chico Sardelli e o Odir Vice fazer lá uma areninha. E o Paulo falou, Dalben, 350 mil, em vez de ser areninha, a gente pode colocar 200 mil para o banco de ração? Eu falei, mas você tem esse programa? Tem lei minha, o prefeito sancionou e já está valendo. Se você autorizar, eu falo com o prefeito, você manda o dinheiro para o banco de ração. E os outros 150 mil, vamos mandar para o CAISM da Unicamp, porque ele é médico, então ele procurou
atender a área que ele atua mais. Então eu falei, mas que projeto é esse? Me dá uma cópia. Ele me deu uma cópia, analisei com a minha assessoria jurídica, a doutora Arley Mapelli, e vi que o Estado não tinha esse projeto. E nós protocolamos esse projeto, está em fase de comissões, pareceres, para que logo nós possamos ter ele aprovado no plenário da Assembleia Legislativa e tornar-se lei no Estado de São Paulo, fazendo reforço à lei do Paulo Haddad, garantindo também que todos os 645 municípios paulistas que queiram possam ter o seu vale ração para os animais, que é o banco de ração. E através de emendas parlamentares, você pode comprar a ração, e além das doações, e ter um estoque para atender principalmente os pets carentes que nós temos em vários municípios do estado de São Paulo. Muito legal. Deputado, uma obra que está tomando muita atenção essa semana das mídias, aquela ligação de Hortolândia e Sumaré. A parte de Hortolândia ali bem adiantado, lá de cá tá as obras a todo vapor. Tem prazo para sair? Como que tá? Nós já estamos com 43% do viaduto que liga Sumaré com Hortolândia feito. Inclusive o nosso governador está para vir fazer uma vistoria na obra. Então a parte básica, a fundação, o viaduto iniciando da parte de Hortolândia já está praticamente feito a estrutura. Falta o acabamento. O de Sumaré começa agora, porque ele precisava estar aquele pronto, porque o de Sumaré vai descansar as vigas naquele. É uma luta que eu comecei em 2019, consegui colocar no orçamento em 2020, mas como eu tinha prioridade de fazer a duplicação da José Lozano de Araújo e a Adalto Campo da Lorto, que é a ligação de Paulínia a Anhanguera por Sumaré a Hortolândia, nós priorizamos os 22 milhões para fazer a duplicação, que ficou linda, maravilhosa, salva vidas e está muito mais fácil você circular na região metropolitana, ligando Paulínia com Anhanguera, com Sumaré, com Hortolândia e vice-versa, com esse viaduto. Então eu fiz um acordo com o governador na época de fazer primeiro essa. E logo em seguida, em 2021, eu consegui colocar no orçamento e numa parceria com o Rodrigo Garcia, à época governador, 37 milhões de reais para fazer o viaduto do Nova Europa em Hortolândia ao Bandeirantes Bom Retiro em Sumaré. E foi licitado, foi iniciada no começo desse ano. A previsão é para terminar até junho de 2024, do ano que vem. Mas conversando com a equipe técnica do governo e conversando lá com a equipe técnica do prefeito de Sumaré, o Luiz Dalben, com a equipe técnica do prefeito de Hortolândia, o Zezé, nós avaliamos que, se tudo correr bem, até fevereiro nós tenhamos esse viaduto concluído e entregue para a população. São 800 metros de viaduto que vai favorecer a vida das pessoas e economizar 8 quilômetros de distância no Triângulo da Felicidade, porque ali vai ligar Sumaré, Hortolândia e Campinas, que está ali do lado, próximo ali ao Padre Anchieta. Legal. Deputado, vamos sair um pouquinho da política? Sim. Vamos entrar no lado comerciante e familiar do deputado, né? Qual a sua área de ramo na área comercial? Olha, eu sempre fui do comércio. No começo da minha atividade comercial, menino, rapazinho ainda, eu comecei aprendendo o ofício de farmácia, limpando o chão de farmácia, lavando seringa. Aquele tempo era seringa de vidro, agulha de metal, você tinha que lavar, esterilizar. Quebrei muita seringa de vidro, espetei muito o dedo com agulha de metal. E comecei assim, com 10, 11 anos, trabalhando na farmácia de um vizinho nosso no bairro onde a gente morava. E eu tomei gosto. E ali eu fui crescendo, virando um pouco mais adulto. E com 17 anos eu montei a minha própria farmácia. A minha mãe, eu sou órfão de pai, a minha mãe me ajudou, me emancipou com uma escritura de emancipação. E eu tinha uma pequena parte de uma herança que meu pai deixou. E montei um pequeno comércio de sócio com o meu primeiro patrão, uma drogaria. E daquela drogaria, depois de algum tempo, eu vendi a minha parte para o patrão e vim para Sumaré, no bairro Matão, e montei a minha farmácia, onde eu estou até hoje. Fiquei com drogaria lá por 34 anos. Hoje não tenho mais, vendi, mas criei uma pequena rede de drogaria, tanto aqui na região, como também na região de São José do Rio Preto. E após algum tempo, meu filho também entrou para a política, virou prefeito, eu vereador. A gente não tinha mais tempo de cuidar dos negócios. E para cuidar dos negócios, aquele ditado que o boi só engorda na vista do dono. Sim. É mais ou menos isso. Se você não tiver
tempo de cuidar do seu negócio, você está fadado ao fracasso, porque as coisas, mesmo que tenha boas pessoas, nem todos têm a visão que a gente tem. Então, vai se perdendo. Então, achamos melhor, antes de se perder, vender, e nós encerramos as atividades. Mas, por outro lado, paralelo ao comércio de medicamentos, de farmácia, drogarias, a gente tinha e tem até hoje uma atividade rural. O meu sogro veio da roça, o senhor Alfredo Rusa, e aí ele tem criação de gado, plantação de cereais, plantação de verduras, e a gente, com o passar dos anos no comércio, com a economia que nós fizemos, nós adquirimos também algumas propriedades rurais. Então hoje nós temos parceria na plantação de vagem, na plantação de jiló, na plantação de quiabo, na plantação de milho, e temos criação de gado para corte. Então nós temos um agronegócio pequeno, familiar, mas que dá uma boa rentabilidade quando a economia não atrapalha, quando os governos não atrapalham. E além disso, nós temos aí o nosso ramo comercial de prestação de serviço, assessoria, na parte administrativa e também na parte de marketing e publicidade. Minha filha, meu filho é formado em marketing, minha filha é formada em direito, eu sou bacharel em direito. É aquele preguiçoso que não fez o exame da ordem, não deu tempo. E com a família a gente tem esse ramo de atividade. Além da agropecuária, nós temos aí a questão de assessoria que nós damos para algumas empresas, tanto na parte de administração, como na parte jurídica, como na parte de publicidade. Legal. Aqui na Rede QDM você está conhecendo hoje um outro lado do deputado, porque a gente só vê o deputado como um político e poucos conhecem esse lado comercial, empresarial. A família, Dona Mara, quantos anos de casamento? Dona Mara, eu conheci a Dona Mara na farmácia que eu montei no Matão. Eu montei uma farmácia em 1981. Em 1983, eu montei a farmácia praticamente ao lado do depósito de materiais de construção do senhor Alfredo Rusa. E a Mara, mocinha, adolescente, trabalhava no balcão com o Rusa. E eu no balcão da farmácia ao lado. Eu conheci a família do seu Alfredo, que vinha de Itanabi para cá passar férias. A avó Tereza, que é a mãe do seu Alfredo, e o vô Alfredo, que é o pai do seu Alfredo. E eles sofriam muito quando vinham do interior para cá com bronquite asmática, porque aqui era muita terra, muita poeira, e a farmácia é onde eles iam se socorrer. E passaram a conhecer eu lá. E aí a minha avó, que acabou sendo a avó da Mara, que é minha avó também, né? Pelo casamento, acabou sendo o cupido. E a Mara ia com a avó dela lá levar para medir a pressão, fazer inalação, tomar injeção. E a Dona Tereza sempre muito educada, e eu sempre fui muito educado também. E ainda mais educado, de olho na neta dela, fiquei mais gentil com a avó ainda, né? E a avó falou para a Dona Tereza falou para a Mara, olha, esse farmacêutico aí, ele tá de olho em você, viu? E ele é bonito, né? A Mara, imagina, ele deve ser casado, né? Enfim, dali em diante, a Dona Tereza, a avó Tereza, sempre puxando conversa, perguntando se eu era casado, se era solteiro. Eu falei, não, eu sou solteiro, tenho 19 anos, 20 anos e tal. Ah, você é solteiro e tal. E aí, acabou me aproximando da Mara, porque eu comprei um terreno em frente ao depósito, construí um prédio próprio, e aí ficava mais fácil, né? Ela do lado do balcão, do lado de cá, e a gente ficava se paquerando. Ficar de frente. Até que eu tomei coragem e um momento, conversando com ela, pedi ela em namoro, ela aceitou, fomos se conhecer, né? Seu Alfredo muito bravo, não gostou muito não, porque a filha era nova, queria que ela se formasse, ela estava fazendo 18 anos, tinha 17 para 18, e não tinha filha para perder tempo namorando não. E aqui é o seguinte, é namorar 6 meses noivar, 1 ano casar, né? E quem conhece o Alfredo antiga, sabe, né? Como ele é duro, né? Eu falei, não, mas aqui eu quero isso mesmo. E realmente aconteceu isso, Fernando. Eu casei com 22 anos, a Mara completou 19 e vai fazer, em 86, vai fazer agora 38 anos, 37 anos de casado. Isso, 37 anos de casado, nós estamos no ano par, né? 37 anos de casado. E temos 2 filhos, a Caterine, que é a filha mais velha, a diferença é 1 ano e meio. A Caterine nasceu em 88, em abril, e em dezembro de 89 veio o Luiz Dalben, meu filho, que é o atual prefeito de Sumaré. Cresceram mais ou menos os 2 juntos, né? A Caterine continua solteira, junto com nós lá, parceira da mãe, do pai. E o Luiz, casado, já casado com 2 filhos, me deu 2 netos, Alice, 4 anos, e o Luizinho,
com 3 anos, agora em setembro ele faz. Muito feliz de ter um casal de neto assim, um casal de filho. E estou lá com a Dona Mara. A Dona Mara me aguenta há 37 anos. E aqui eu vou dizer para vocês um segredo. Olha lá, ó, presta atenção. Eu estou aqui à frente da Câmara, é o Dalben que aparece, é o Dirceu Dalben que é o vereador, que é o prefeito, que é o deputado. Mas quem faz o trabalho pesado, tudo lá em casa, é a Dona Mara. Dona Mara é que organiza a campanha, Dona Mara é que presta conta, Dona Mara é que se preocupa com os detalhes, é a Caterine que ajuda nas redes sociais, é a Caterine que fica de madrugada defendendo, respondendo post e vendo o que está acontecendo, e a Dona Mara que na campanha corre atrás de tudo e no dia a dia ela vê os problemas da cidade, cobra o filho, cobra o marido para que resolva as coisas, pede ajuda através do Fundo Social. Quando a prefeitura tem dificuldade de ter verba para fazer obra, ela inventa sempre alguma coisa, como o Natal das Luzes, a loja dos brinquedos, a boutique solidária, que não envolve dinheiro, mas te dá uma visibilidade e atende a comunidade. Então, um segredo aqui a vocês, a minha esposa, como diz o Luiz Dalben, 99% ele aprendeu com a mãe. Aquele 1% só que ele aprendeu com o pai. E eu digo que 99% do sucesso da minha vida profissional, da minha vida familiar e da minha vida na política, devo a Deus e a Dona Mara. E aquele 1% é eu dando entrevista aqui e batendo papo com vocês. Ou seja, é só um rostinho aqui, tudo é a Dona Mara por trás coordenando. Que elas quase não aparecem, mas parece que agora tem um podcast. A Dona Mara e a KT tem um podcast aí que ela faz um trabalho muito legal de comunicação. Inclusive, Fernando, se você me permitir, sugeria a você, ela não gosta muito, ela é de bastidores, mas uma hora, se você convidar, para ela contar um pouco dos projetos da área social que a Dona Mara fez por 8 anos, quando eu fui prefeito em Sumaré, e tem feito nesses 7 anos que o Luiz Dalben está prefeito de Sumaré. Porque o Luiz Dalben, quando assumiu a prefeitura, o primeiro mandato, ele era solteiro. Ele casou no final do primeiro mandato e foi reeleito. A Dona Mara ocupou o espaço de primeira-dama, então no lugar, junto com o filho. No primeiro momento, antes dele casar, ela ocupou o espaço de presidente do Fundo Social e primeira-dama do município. Com o casamento com a Bruna ocupou o espaço de primeira-dama do município. Mas ela solicitou que a Dona Mara continuasse presidindo o Fundo Social, por quê? A Bruna casou e já veio a Alice, logo em seguida veio o Luizinho, no meio de uma pandemia. E ela falou, Dona Mara, eu quero cuidar dos filhos, das crianças, e dar muita atenção. Cuida da parte social a senhora, para mim, até as crianças crescerem um pouco mais. Então a Bruna agora já está também já pegando jeito, já está indo trabalhar, mas a Dona Mara dá toda aquela atenção e a função principal da primeira-dama de Sumaré, a esposa do meu filho, a Bruna, eu digo para ela que para mim é ser mãe dos meus netos e cuidar dos meus netos, que é o que ela precisa fazer para dar paz para o marido poder trabalhar bem na prefeitura e o vô trabalhar bem no estado, sabendo que os netinhos estão bem cuidados. Exato. Deputado, para a gente encerrar, ano que vem, eleições municipais, alguma coisinha para adiantar para a gente aí de planejamentos? Então, nós estamos aí com vários prefeitos parceiros indo para a reeleição. Aqui na região temos vários parceiros que podem ir para a reeleição e como tem também alguns parceiros, amigos, que já fizeram o segundo mandato e não tem como disputar o terceiro, né? Sumaré, Luiz Dalben, meu filho, já é o segundo mandato, nós estamos lá trabalhando, nós temos lá vários candidatos amigos, pré-candidatos amigos da base, nós vamos ter uma difícil tarefa daqui até o final do ano, para entrar no ano com um candidato único, não é uma tarefa fácil, mas nós temos fé em Deus de que nós vamos conseguir unir para que tenhamos um nome. Na região temos outros nomes e no interior do estado e na região metropolitana tem vários parceiros que nós vamos apoiar a reeleição e lançar candidatos. E a gente está assim muito otimista para que mantenha os bons prefeitos e venha uma safra nova de excelentes prefeitos também para a gente continuar as parcerias e a população estar bem assistida nos seus municípios. Quebrar um pouquinho o protocolo, o senhor falou de alguns nomes que está encaminhado, Sumaré, sim, são todos meus conhecidos, alguns, acredito, né? Eu vou citar alguns nomes, o senhor só me dá uma nota de 0 a 10 para a gente dar uma referência para a população? Sim, pode ser. Wellington da Farmácia. 10. William Souza. 10. Líder de governo, né? Líder de governo. Henrique do Paraíso, vice-prefeito. O partido dele é 10. O partido é 10. E ele é 10. E ele é 10.
Tem mais algum nome que está na lista? Tem sim, tem lá o Silvio Coutro, nosso parceiro, vereador, é um pré-candidato. Rafael Virginelli é pré-candidato. E também fiquei sabendo que o Valdir de Oliveira pleiteia ser candidato a prefeito. Então esses nomes que eu falei são os nomes que são da base, qualquer um desses, se for eles o escolhido, terão o apoio do governo. Mas o que eu sempre digo, Fernando, a eles e digo isso à população, eles têm que se entender entre eles. Porque se deixar para a gente escolher, vai ficar ruim. Então eles têm que estar trabalhando, se articulando, um abrindo mão para o outro, para que nós tenhamos um prefeito e um vice só desse grupo aí de 6 que eu citei, né? Que é da situação. Porque, logicamente, vai ter alguém da oposição que a gente vai ter que estar enfrentando. Mas dentro desses aí, qualquer um que pudesse articular e vejo com grande chance de ser eleito com apoio da família Dalben, com apoio do prefeito de Sumaré, o Luiz Dalben. E todos podem contar com o apoio da rede QDM de televisão, que está com audiência incrível em Sumaré e em toda a região. E nós vamos estar juntos trabalhando lá para o melhor para o município. Obrigado, Fernando, pelo jornalismo profissional que você faz, por essa oportunidade, por esse meio de comunicação. Através de algumas matérias suas, a gente consegue ver algumas falhas nossas e corrigir, porque você não faz uma matéria crítica venenosa, você faz uma matéria de conscientização. Então quero parabenizar você, parabenizar a sua rede e dizer que conte com o Dalben também, para estar ajudando a resolver os problemas que chegam até você, porque a população se recorre, porque você tem credibilidade no seu meio de comunicação. E obrigado pela oportunidade de estar participando do seu programa. Eu que agradeço. Esse é o foco na entrevista de hoje, deputado. Muito sucesso. Tamo junto, conte com a gente sempre. Fique com a nossa programação.